Liderança no corporativo e liderança empreendendo. Eu queria muito fazer esse vídeo para contar um pouco para vocês o que mudou para mim do momento em que eu saí do corporativo e comecei a empreender e montei um time. Primeiro de tudo, né? Acho que a primeira coisa eu fiquei um ano sem time. Então, quando eu comecei a montar um time, foi muito desafiador porque eu senti que eu tinha regredido de várias coisas que eu já fazia com um time dentro do corporativo. Primeiro porque eu estava acostumada a trabalhar sozinha. Estava trabalhando sozinha fazia um ano. E aí, de repente, eu vou lá e coloco duas pessoas. E aí são várias coisas novas. Então, primeiro que surgem novas frentes de trabalho, depois que surge toda a parte de gestão de pessoas que eu já não tinha mais desde que eu tinha saído do corporativo. Então, eu queria contar um pouco para vocês das principais diferenças entre liderar no corporativo e liderar empreendendo. E são muitas. Eu vou falar só de algumas aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro nesse vídeo, mas foi muito disruptivo para mim. Vamos lá. A primeira coisa é que no corporativo, mesmo que eu tivesse que desenvolver as pessoas, eu já tinha mais ou menos um time pronto. Ou seja, como eu estava numa posição de diretora, a minha primeira camada abaixo era sempre uma camada sênior. Então eu já recebia pessoas prontas, pessoas que já estavam num nível de liderança muito alto. Eu tive sim um momento da minha vida de desenvolver pessoas em posições mais júnior, mas eu estava num momento de desenvolver pessoas de posições muito altas. Quando eu decidi construir um time, eu trouxe pessoas que já tinham experiência de mercado, mas que não tinham posições de diretoria, por exemplo, que não tinham posições de gerência sênior. Então esse foi o meu primeiro desafio, voltar a desenvolver pessoas que eram muito cruas. E é muito doido porque às vezes eu olho para uma coisa e eu falo, mas isso é tão óbvio. Isso é óbvio para mim, mas isso não é óbvio para a pessoa que nunca teve contato com isso, que nunca fez isso. Então esse foi o meu primeiro desafio. O meu segundo desafio foi, dentro ainda desse espectro, velocidade. Eu sou uma pessoa que tem uma velocidade de execução muito alta. Quando você está dentro do corporativo e você tem um time ali já mais sênior, esse time ele já tem uma velocidade de execução mais cadenciada. E quando ele percebe que a sua velocidade de execução é muito alta, ele ajusta, né? Ele desenvolve muito rápido. Eu não sinto a mesma coisa empreendendo. A minha velocidade de execução ainda é muito mais alta. Então, às vezes, eu recebo uma mensagem do meu time, fiz tal coisa, e aí eu vou ver, caraca, 1h30 pra fazer isso. Uma coisa que eu faço em 20 minutos, não é possível, entendeu? E tá tudo bem, porque somos pessoas diferentes, com velocidades diferentes. É claro que in the game. Então, assim, a pessoa precisa melhorar a velocidade, porque tudo tem que fechar, né? O quanto a pessoa ganha versus o quanto ela entrega, a conta precisa bater. Então, o meu trabalho é um trabalho de desenvolvimento diferente. Então, é muito doido, porque eu não imaginava que ia ser tão diferente assim, mas é muito diferente. Outra coisa é a velocidade na troca de informação. Como o negócio é muito pequeno, a gente conversa muito assíncrono, a gente faz muita coisa assíncrono e a gente tem touchpoints na semana, a gente tem 3 touchpoints na semana, vejam bem, 3 touchpoints na semana, mas a gente toma muitas decisões assíncrono. E como a gente não tem nenhuma ferramenta ainda dentro do time, a gente usa muito o WhatsApp. E aí eu mudei recentemente o modelo, então tudo que é demanda, a gente manda por e-mail. Por quê? Porque isso começou a se perder dentro do WhatsApp. A gente falava uma coisa e falava outra e a demanda ficava perdida. A gente tentou criar um grupo só de demandas, mas mesmo assim não funciona. E aí eu decidi que tudo que é mais formal vai por e-mail. Tá funcionando super bem. Tá? Outra coisa aqui é uma questão é muito engraçado, mas é uma questão orçamentária. Quando eu estava no corporativo, eu literalmente brincava com o dinheiro dos outros. As decisões que eu tomava, elas eram decisões estratégicas, técnicas, e elas tinham ali toda uma questão de inteligência emocional. Mas as decisões que eu tomava, eu ia usar o dinheiro dos outros. E é claro que a gente tem mais cuidado ainda do que quando é o nosso dinheiro. Mas eu não sei vocês, quando é o meu dinheiro eu tenho mais medo. Então, apesar de no corporativo eu ter mais responsabilidade com o dinheiro, porque não é meu, com o meu dinheiro eu tenho mais medo de tomar uma decisão. Porque eu falo, caraca, se eu errar eu perco tanto desse dinheiro aqui que, cara, é isso aqui que eu tenho. Então, é isso aqui que eu tenho pra investir no negócio. Então, isso foi uma outra coisa que foi muito disruptiva pra mim. As decisões que eu tomo agora, elas têm uma pegada de inteligência emocional e uma pegada técnica muito forte. Então eu volto para a parte onde ser técnico é muito importante, porque eu preciso entender o detalhe para poder tomar uma decisão que eu entenda que vai fazer mais sentido para o meu negócio. Outra coisa é a solidão de empreender. É por isso que os empreendedores eles precisam estar sempre juntos, porque quando você está dentro de uma empresa,
Mesmo numa posição de diretora, eu tinha um COO acima de mim que me ajudava a tomar uma decisão, e tinha um CEO acima dele, tinha um conselho acima desse CEO. Hoje, eu tenho um advisor, que é o meu marido, a gente brinca que ele é advisor da minha empresa e eu sou advisor da empresa dele, certo? Mas as minhas decisões são minhas. E quando você vai para o mercado e conhece pessoas que também estão empreendendo, você se coloca nessa posição de trocar muito. Então é muito legal porque a gente troca muita experiência. Então fica uma coisa muito mais gostosa, porque você está trocando o tempo inteiro. Mas empreender é muito solitário. Empreender é uma jornada muito solitária. E ao contrário do que todo mundo diz, eu vejo as pessoas falando, eu vou sair do corporativo e eu vou empreender e eu vou fazer o meu horário. Eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei empreendendo. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, e olha que eu sou uma pessoa que puxa. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto eu trabalhei empreendendo. Empreender, você vira uma chave, e as pessoas falavam isso pra mim, você tá saindo, você vai empreender, você acha que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar muito mais. Eu falava, imagina, é minha empresa, é meu tempo, eu aprendo a ditar o tempo. O problema é que você aprende a ditar o tempo, fato. Então eu tenho algumas flexibilidades de agenda que são diferentes, só que se você não trabalha, você não fatura. Se você não fatura, você não gira o negócio. Então, empreender é diferente. Outra coisa que eu percebi empreendendo, que eu não percebia tanto no corporativo, é que o amor que eu tenho pela minha empresa, nenhuma outra pessoa vai ter. Então, às vezes, eu quero acelerar decisões e eu quero acelerar processos e eu quero entregar mais e mais rápido porque é meu negócio. As pessoas, elas podem amar o meu negócio, mas eu não sei se elas vão amar o meu negócio da mesma forma que eu amo o meu negócio. Então, é muito doido ver essa diferença de empreender versus estar dentro do ambiente corporativo no quesito de abraçar aquela causa. E eu acho que é por isso que você acaba trabalhando mais, tá? E eu acho que toda a minha experiência no corporativo, ela foi fundamental para que eu tivesse um time de sucesso agora. O que é um time de sucesso? Cara, se eu ficar uma semana sem botar a mão na minha empresa, ela roda. E ela roda bem. Ela roda com a velocidade que ela rodaria se fosse eu? Não, já falamos sobre velocidade aqui. Mas ela roda bem. E é isso que importa. Ela roda mais lentamente, mas ela roda bem. As decisões são tomadas de forma estratégica e intencional, mas elas demandam mais tempo, mas ela roda bem. E isso é uma coisa que veio da minha jornada de corporativo, porque quando eu abri a minha empresa, eu consegui trazer governança, eu consegui trazer cultura. O meu time sabe como eu trabalho, eles sabem do que eu gosto, e eu não tô falando que eles têm que ser iguais, eles não têm que ser iguais. Eu falei da velocidade no começo, a velocidade deles nunca vai ser a minha. Eu sou uma pessoa, eles são outra, mas a gente tem que, claro, chegar ali num negócio que seja bom pro negócio, né? Mas o meu time sabe como eu trabalho, e por saber como eu trabalho e quais são os meus valores, isso facilita muito a nossa comunicação no dia a dia. Isso facilita muito as nossas trocas. Isso facilita muito as entregas enquanto equipe. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso, porque a real é que liderança de verdade independe de um CNPJ ou de um CLT. Liderança é uma coisa que a gente exerce todos os dias. E para mim é muito gratificante quando eu entro numa reunião com eles ou quando eu tô num encontro e eu entro no nosso grupo e tem uma mensagem assim deles. Nossa, eu nunca quero ir embora daqui. Nossa, eu adoro estar aqui com você porque eu aprendo muito com você. Eu adoro o seu jeito de liderar porque você é brava e eu sou brava. As pessoas acham que eu sou docinho. Eu não sou. Eu sou brava, mas eu sou assertiva. Todas as vezes que eu parei para dar um feedback estruturado pro meu time, eles falaram, cara, você tem razão nesse ponto. E não ter razão porque eu quero ter razão. Eu não quero ter razão. Eu adoro estar errada. Eu preferia muito mais estar errada. Mas o ponto é, eu estruturo. Eu não vou sentar para eles para dar um feedback sem estruturar aquilo e sem mostrar para eles o porquê que eu tô falando aquilo. Então é muito legal porque eu até brinco, né? Um dos meninos do meu time, ele fala que ele saiu de um Fusca para um foguete e que ele tá aprendendo muito. E é lindo ver a evolução deles. Eu olho para ele, eu olho para a pessoa que ele era em novembro, em dezembro do ano passado, e eu olho para a pessoa que ele é hoje, ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é outra pessoa, ele tá num nível de estratégia, ele tá num nível de tomada de decisão, até velocidade de execução. Então assim, ele ainda não tá um foguete que nem eu, mas ele tá pro caminho, ele tá caminhando para isso. E é muito legal ver a forma que ele pensa e como ele deu um leveling up na forma dele de pensar. É lindo ver quando o meu time se posiciona. Então é muito legal ver quando a gente vai fazer alguma coisa e eles se posicionam e eles levantam a mão e eles brigam pelo que eles querem. E era uma coisa que eu sabia que eles não estavam acostumados a fazer fora daqui. Então, gente, liderança é uma coisa que fica aqui, não fica no CNPJ, não fica no CLT. Fica aqui, ó. Fica dentro de você. E liderança é uma coisa que você desenvolve. Se você quiser saber mais, você pode clicar ou nesses QR Codes
talvez aqui, depende do humor do Gabriel, ou você pode clicar no link aqui embaixo.